Dando continuidade ao tema, né? Paternidade de Deus na Terra. Então foque sempre, amados, em toda a direção da palavra, porque de fato o que vai nos arrancar do nível de escravidão é o ensino. Amém? Então você que nos assiste, curta, comente, compartilhe, acrescente sobre a vida do próximo aquilo que você está sendo edificado cada vez mais. E daremos continuidade, amados, com o tema: filhos meninos desonram e corrompem outros do fundamento. Isso é forte, amados, porque de fato, se pararmos para analisar como está sendo a nossa vida ou a nossa ação diante da palavra do Senhor, muitas das vezes você está sendo um filho menino. Muitas das vezes você está tendo atitudes que de fato não estão te edificando diante de tudo aquilo que você tem recebido da paternidade. E entendido disso, precisamos compreender diante da palavra o que precisamos estar alinhados. Amém? Então que você conecte corpo, alma e espírito diante dessa palavra, porque de fato, quando você se coloca à disposição, com toda certeza o Senhor vai trazer alinhamento diante daquilo que você precisa. E este alinhamento, ele sempre vai trazer aquilo que o Senhor destinou sobre a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia, amados, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1. E diante disso, precisamos entender, amados, que o fundamento de fato, ele sempre vai ser a base, para que possamos sempre avançar diante do reino do Senhor, diante daquilo que Ele destinou sobre as nossas vidas. Amém? E precisamos entender também que, quando falamos de filhos meninos que desonram e corrompem, precisamos entender alguns pontos. Até mesmo porque, amados, todos que nós nos permitimos estar diante da palavra do Senhor, nos colocamos diante da paternidade de Deus, nós estamos numa posição de filhos, sim ou não? Sim ou não? Então, se estamos nessa posição de filho, precisamos entender que estamos num processo de sair de uma antiga estrutura para, de fato, estar alinhado com a estrutura que Cristo Jesus nos destinou enquanto fundamento, certo? E este processo precisamos estabelecer dia após dia. E o ensino é fundamental diante de tudo isso. E trazer situações que, de fato, vão edificar a nossa vida, amados. Porém, tem dois pontos, né? Tem um ponto na qual você ainda é um filho que está ali naquele processo que aceitou a Cristo Jesus e está caminhando ali, engateando diante da palavra do Senhor. Tanto é que a própria palavra fala que aquele que aceita, ele está ali com alimento, o quê? Ralo ainda, né? Como leite. Por quê? Porque está num processo de conhecer, de estabelecer a palavra do Senhor sobre a sua vida. Então é um filho que decidiu deixar para trás as coisas antigas para estabelecer aquilo que é novo diante do Senhor. Amém? Porém, é um filho menino que, ainda que conheça a verdade do Senhor, ainda permite ter as estruturas antigas. Entenda algo, amado. Quando nos colocamos diante da posição do Senhor, de estabelecer uma verdade sobre a nossa vida, estar debaixo da paternidade espiritual de Deus sobre nós, de fato, nós precisamos arrancar essas atitudes antigas. Porque se a gente não arranca, de fato, vamos estar o quê? Sendo um filho menino. E se você parar para analisar nas suas atitudes, aquilo que você tem feito ainda está condizendo com aquilo que era do passado? Porque uma coisa é quando você praticava quando não tinha o conhecimento da palavra. Outra coisa é quando você pratica tendo conhecimento da palavra. Certo? Então, diante de tudo isso, precisamos estabelecer aquilo que é verdade para nós. E falar de honra, de fato, amados, precisamos entender e reconhecer aquilo que é estabelecido sobre a nossa vida. E quem estabelece. Honrar a paternidade, honrar a palavra do Senhor diante de tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. E se você não pratica e corrompe essa verdade, você está sendo desonroso diante de tudo isso. Você entende? Então, quando vem o tema falando, filhos meninos desonram e corrompem outros do fundamento, é algo muito sério, amados. Porque pense, se o Senhor estabeleceu o seu propósito, e esse propósito irá se concretizar, e levanta a paternidade para estabelecer isso diante dos filhos genuínos, e você sendo um filho menino que corrompe esses, amado, você está indo contra o propósito de Deus. E nisso nós precisamos ter um nível de conhecimento, um nível de entendimento. Porque de fato você não quer mais isso para a sua vida, amém? E se você não quer isso para a sua vida, você vai se permitir de fato a estabelecer aquilo que é verdade diante da palavra do Senhor. E aqui em Timóteo nós vamos ver Paulo justamente fazendo isso. Trazendo exortações diante daqueles que estabelecem como filhos meninos e aqueles que precisam ser filhos que de fato são maduros, chegaram a um nível de maturidade. E aqui ele fala justamente do filho dele chamado Timóteo. Começa assim, ó. Capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em
Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então aqui a gente vê Paulo falando ao filho, certo? Timóteo. E ele na figura da paternidade justamente estabelecendo aquilo que de fato é o fundamento sobre a vida de Timóteo. E trazendo clareza daquilo que está acontecendo em volta dele para que ele possa permanecer firme e fiel. E eu te pergunto, amados, você não tem recebido essa direção? Você não tem recebido o ensino da paternidade? Você não tem recebido todo o fundamento que de fato você precisa estabelecer? E diante de tudo isso, você não vê em sua volta também situações que possam te levar a sair dessa palavra? Mas quando você se permite a estar fundamentado diante de tudo isso, amados, ainda que aconteçam situações em tua volta, você vai permanecer firme e fiel diante da palavra. Amém? Eu te falo, isso é forte, sim ou não? Porque você ali está trabalhando para estabelecer algo e de fato você vê pessoas em tua volta que poderiam estar somando com você e estão tendo atitude de menino. Mas porém você tem que entender que você não pode estar olhando para o lado, mas olhando para o fundamento que é Cristo Jesus. Amém? Porque de fato, quando você olha para o fundamento, ainda que aconteçam situações em sua volta, você vai permanecer firme e fiel. Firme e fiel. E ele continua dizendo assim, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. E olha quando eu encontrar esse texto, amado. Trazendo à memória a fé não fingida. Acompanhe na palavra. Trazendo à memória a fé não fingida. Ou seja, ali ele traz a memória de fato que Timóteo ele estabelece uma fé não fingida. E eu te pergunto, filho menino, qual a atitude dele diante de uma fé? Ela não é fingida ou não? Você sabe como é uma fé fingida, amados? Para se analisar, que talvez você já até saiba qual é esse conceito, né? Uma fé fingida, que você na frente das pessoas, você é uma coisa e por trás você é outra. Aqui você diz que crê e na hora de estabelecer você faz tudo ao contrário da que diz que crê. Isso é uma fé fingida. Isso é ser um menino que rompe aqueles que buscam uma verdade. Imagine só, você está ali buscando direção, está com o corpo de Cristo, buscando tudo a direção, e na hora de estabelecer, você ainda se corrompe com as estruturas antigas. E muitas dessas estruturas estão aqui, nos teus controles emocionais, e que estabelecem uma ação de pecado, ainda pior ainda. Você está entendendo? Então, quando a gente começa a se analisar e começa a pensar, poxa, será que eu tenho uma fé fingida? Será que na frente eu sou uma coisa e por trás eu sou outra? Você já se deparou com irmãos em sua volta, que na frente de uma pessoa é isso, mas quando está afastado está falando mal daquela pessoa, mas é irmão, está congregando. Então precisamos entender, amados, que de fato, quando nós olhamos para o fundamento daquilo que a paternidade espiritual estabelece sobre a nossa vida, nós precisamos o quê? Nos blindar desses tipos de filhos meninos. E precisamos ser um grande testemunho para eles, para que eles também possam alcançar esse nível. Agora imagina, um filho menino vem, corrompe a palavra, não quer estabelecer aquela palavra, começa a questionar a palavra e começa a conversar com você, questionar com você, você entra na causa da pessoa, daqui a pouco é você falando também da mesma maneira. Imagina como o corpo de Cristo vai ficar dessa maneira. Você entende? Então precisamos ter muita atenção. E sabe qual é a maior clareza que você vai conseguir se permanecer firme e fiel? É quando você tem um conhecimento da palavra em prática, na sua vida. Porque vem a direção da parte de Deus através da paternidade e você estabelece sobre a sua vida, você vê mudança, você vê restauração. E quando vem uma palavra de um filho menino que está ali ainda no processo porque não quer romper com o seu pecado, você vai se permanecer fiel diante do seu testemunho. Então não tenha uma fé fingida. Diga para o seu irmão, não tenha uma fé fingida. Aí você vai saber se você tem ou não uma fé fingida, amados. Entenda isso. Porque, de fato, para estabelecer os princípios do Senhor, o fundamento que Ele estabelece sobre a nossa vida, a nossa fé ela tem que ser uma fé genuína. Amém? E a fé genuína é aquela que não negocia. A fé genuína é aquela que crê na palavra do Senhor. A fé genuína é aquela que crê que a paternidade de Deus sobre a nossa vida, de fato, vai trazer clareza, vai trazer direção para romper as nossas estruturas.
Isso é você ter uma fé genuína. E aqui Paulo reconhece que Timóteo tem essa fé genuína. Sabe o que é interessante, amados? Que veio de gerações e está sobre a vida de Timóteo. Talvez a tua ascendência não estabeleceu uma fé genuína sobre você. Mas se a palavra do Senhor vem sobre a tua vida hoje, é porque você é capaz disso. Esse é teu tempo, é a tua geração que tem que estabelecer isso, essa fé genuína. Amém? Eu te pergunto, você está decidido a isso? Você está buscando isso? Porque ainda que tenham filhos meninos em tua volta que possam estar corrompendo você do fundamento, querendo corromper você do fundamento, a sua decisão diante dos princípios do fundamento que está sobre a sua vida é o que vai prevalecer. Entenda isso. E nós precisamos nos posicionar, amados, porque de fato, o inimigo ele é sagaz, ele trabalha para que muitos se corrompam. Pensa quantas e quantas pessoas que já ouviram a palavra do Senhor, mas por um mau testemunho do lado que viram, saíram da presença do Senhor. Quantos? E aquela vida que poderia ser uma vida que poderia edificar, ter um bom testemunho para alcançar muitas outras, corrompeu muitos do fundamento. Porém, você precisa entender, se você está firme no fundamento fiel, independente do que aconteça, você vai permanecer. Isso você tem que estabelecer sobre a sua vida e tem que ter um nível de consciência. Porque de fato o inimigo ele vai trabalhar para corromper. Mas o que estabelece sempre vai ser a verdade e a luz de Cristo Jesus, que é o fundamento. Amém? E ele continua. Verso 3, a gente vai pulando para intercalar. Verso 3 ele diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. E olha que interessante, ele fala conserva o modelo. E a paternidade de Cristo, amada, sempre vai ser um modelo para a nossa vida. Sempre. E se você está debaixo da paternidade, você vai olhar e vai ver, de fato, aqui há um modelo. E diante desse modelo que é estabelecido sobre a nossa vida, diante da palavra, diante das ações, você também vai permanecer firme e fiel diante desse modelo. Imagine, a paternidade traz uma direção sobre a sua vida, aí vem um filho menino do teu lado que fala totalmente ao contrário, e eu te pergunto, você olha para a vida da paternidade enquanto modelo, você olha para a vida daquele irmão enquanto menino, e você quer viver pela direção do menino, em vez de viver pela direção da palavra da paternidade. É interessante que muitas pessoas ainda caem nisso, de ser corrompido pelos comichões, né? Aquela palavra, entendeu? Ser corrompido por aquilo que está do seu lado, em vez de cumprir e estabelecer o modelo que está sobre a sua vida. E eu te pergunto, amado, você tem um modelo de paternidade espiritual, sim ou não? Sim ou não? Mas eu te pergunto ainda, você tem honrado ou desonrado esta paternidade? Porque a honra e a desonra é diante daquilo que você estabelece enquanto recebe de direção, de ensino, de tudo aquilo que vem da parte de Deus sobre a sua vida. Não seja esse filho menino, né, que desonra e que pelas tuas atitudes vão corromper outros da palavra, do fundamento. Não seja. E aqui ele fala, conserva o modelo. Verso 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então guardar toda a direção é que nos cabe, amados. Para que não sejamos influenciados por esse tipo de meninos que desonram. Verso 15. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Então olha só que interessante, amados. Paulo era uma pessoa de um grande testemunho diante do Senhor, sim ou não? E aqui ele fala de Timóteo com grande honra, porque Timóteo ele também está estabelecendo conforme o modelo. Mas essas mesmas pessoas aqui, Figelo e Hermógenes, também estavam debaixo da mesma direção de Paulo. Mas o que eles decidiram fazer? Se apartaram daquilo que de fato Deus estava estabelecendo sobre a vida deles através da paternidade. Então pensa, Paulo ali trazendo a direção enquanto paternidade de Deus, trouxe sobre a vida de Timóteo, sim ou não? Não trouxe também sobre a vida desses dois? A direção da paternidade? Sim ou não? A direção da palavra, do fundamento? Só que esses decidiram o quê? Se apartar. E eu penso, amados, alguém que decide se apartar do fundamento do Senhor, ele vai se apartar calado? Ou ele vai querer corromper situações, vão querer corromper o fundamento da palavra do Senhor? Talvez você já tenha conhecido alguém que ali no processo caminhou com você, conhecendo a palavra do Senhor, recebendo a mesma direção da paternidade, mas por um momento decidiu se apartar. E eu te pergunto, o que essa pessoa tem falado acerca da paternidade?
O que essa pessoa tem falado acerca do fundamento que é Cristo Jesus. Você está entendendo? Então, diante de tudo isso, precisamos sempre estabelecer, amados, sobre a nossa vida, aquilo que é verdade, aquilo que é genuíno. E entender que a nossa vida ela é de fato importante para o Senhor. E o inimigo ele vai trabalhar, amados, para tentar te tirar da presença do Senhor. Mas ele não é forte para fazer isso. Porque o maior é o nosso Deus, amém? O maior é o Deus que você serve. Porque se você serve esse Deus genuíno, independente das situações, você sempre vai permanecer. Sempre vai permanecer. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isso aqui é a direção, amado, para nós. Sempre se fortificar na graça, que é quem? Que é Cristo Jesus. Ainda que você por um momento esteja ali, passando por processos, em situações, sempre se fortifica em Cristo Jesus. Sempre, que é o fundamento. E o que de mim, entre muitos testemunha, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, amados, sempre estejam rodeados de pessoas que são fiéis, estão debaixo dentro do mesmo fundamento que você está buscando. Pessoas que são idôneas, pessoas que ensinam, assim como você, também você, diante daquilo que tem recebido da parte de Deus enquanto fundamento, você é suficiente para também ensinar daquilo que você trabalhou em sua vida e já tem um testemunho de vida. Tem um testemunho também para estabelecer sobre outras vidas. Enquanto há filhos meninos que estão ali corrompendo, você está construindo enquanto filho maduro, enquanto você está nesse processo de maturidade. Construa. Amém? Construa. Verso 12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos... Como está escrito na tua palavra, acompanhe. Verso 12, capítulo 2, verso 12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos... Eu te pergunto, você quer ser negado pelo Senhor? Você está vendo como a sua atitude, ela tem um resultado. A sua ação, ela tem um resultado. E tudo isso precisamos estabelecer, amados. 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E ainda que tenham, amados, filhos meninos que são infiéis, amados, permaneça você fiel. Seja fiel à palavra, seja fiel ao fundamento, seja fiel à paternidade, daquilo que tudo tem estabelecido sobre a sua vida. Seja fiel, amados. Amém? 14. Trazem estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para o quê? Para o quê? Perversão dos ouvintes. Olha só. Trazem essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham o quê? Contendas, diga, contendas. De palavras que para não aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Imagina, amados, você ali entrando em contenda por conta da palavra. Ah, é isso, ah, é aquilo, mas o fundamento é único, amado. O fundamento não se discute. Não tem por que entrar em contenda enquanto fundamento. O fundamento é Cristo Jesus, não se discute. Aí a pessoa começa a questionar a palavra, começa a questionar o fundamento, começa a querer dialogar, começa a querer colocar o seu eu diante da palavra, colocar as suas estruturas diante da palavra. Você já viu uma pessoa, não vou dizer que é você, que você já foi arrancado disso. Você já viu uma pessoa que pega a palavra para justificar o seu pecado? Sim ou não? Você não faz mais isso, amém? Mas se você faz, se examine e se corrija. Uma pessoa que está ali, ainda querendo viver as estruturas antigas, ainda querendo ter situações ali presentes que não edificam diante do Senhor e pegam a própria palavra para querer justificar o seu pecado. Entendam isso, amados, que isso não pode estar mais diante de nós. E não podemos entrar em contendas. Sabia que muitos desses que entram em contendas diante da palavra é por conta disso? Porque querem pegar a palavra para justificar o seu pecado? E questionam, amados, e são pautados. E buscam a palavra dentro da letra para querer estabelecer aquilo que eles estão querendo viver, conforme a sua vontade. E não seja afetado por isso, amados, porque
quando você recebe a direção da palavra, imagine aqui, nós acabamos de ver aqui um exemplo aqui de Paulo falando acerca de Timóteo, que estava ali com ele, e daqueles que se apartaram, que foi Figelo e Hermogênesis. Ambos ouviram a mesma palavra, mas os dois decidiram o quê? Se apartar diante de tudo aquilo que tiveram recebendo da parte do Senhor. E com toda certeza, amado, a contenda foi estabelecida diante desses dois. Eles trouxeram o tipo de situações. Porque essas situações que geram contendas vão corromper muitas pessoas, amados. Vão corromper. Talvez você já tenha passado por isso, com mau testemunho, que questionaram a palavra, o fundamento, e você acabou sendo o quê? Corrompido diante de tudo aquilo que você estava buscando. Por isso que o nosso fundamento ele tem que ser fiel, amados. Não pelas pessoas, mas por aquilo que é estabelecido sobre a nossa vida. Porque trará, olha só, a contenda que para nada aproveitem, e são para a perversão dos ouvintes. Então você se torna perverso a partir do momento que você entra em contenda. Querer estabelecer a tua vontade. 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior... O que é para você evitar, amados? Leia aí, o que é para você evitar? Os falatórios? Você gosta de ser fofoqueira? Sim ou não? Olha, isso é do teu passado. Amém? É do seu passado. Porque imagina, amados, uma pessoa que não quer se enquadrar os fundamentos da palavra do Senhor, ela vai se tornar o quê? Ela vai trazer contendas. Ela vai se tornar esse tipo de pessoa, entendeu? Com falatórias profanas, querendo corromper o fundamento da parte do Senhor. E isso acontece muito dentro de local de reunião. Você já se deparou com isso? Seja sincero. Você já se deparou com isso? Com pessoas que tentam ali, com os falatórios dela, querer trazer, se torna profano diante da palavra do Senhor? Porque isso é uma realidade, amados. Infelizmente, isso é uma realidade dentro dos locais de reunião. Então, por isso que precisamos sempre discernir, amados, se nós somos um filho que estamos trabalhando para a maturidade, para estabelecer o fundamento sobre a nossa vida, ou se nós estamos sendo filhos de desonra, que acabam corrompendo o fundamento da parte de Deus. Você consegue se analisar diante da palavra? Você consegue colocar você e a palavra e se analisar diante disso? É importante. Porque se você se analisa, você de fato vai ver quem você é. Agora, não seja mais covarde de não encarar quem você é. Não seja. Porque na covardia passa ano, passa tempo, você perece, sua família perece, sua geração perece e você ainda continua covarde. Não seja covarde. Pegue a palavra, estabeleça sobre a sua vida, traga o paralelo, veja quem você é. Sabendo quem você é, busque a direção, busque renovo e restauração sobre a sua vida. E louve ao Senhor porque estabelece a paternidade de Deus sobre você. Mas, porém, você tem que deixar de ser o quê? Tem que deixar de ser o quê? Menino. E ser menino é ser covarde. Deixe de ser covarde, estabeleça isso sobre a sua vida. Porque, de fato, amados, aqueles que estabeleceram, aqueles que buscaram uma verdade, aqueles que estão colhendo frutos dignos, é porque encararam quem eles eram para estabelecer aquilo que, de fato, é estabelecido por Cristo Jesus desde a sua essência, desde a criação. Amém? Então, não seja esse tipo de filho. Paramos. 16, né? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Olha só. Mais dois que também estavam debaixo da direção de Paulo, mais dois que se corromperam, mais dois que não permaneceram com Paulo, e ainda que estavam debaixo da mesma direção, o que eles fizeram? Se desviaram da verdade. Se desviaram da verdade. Você sabe quando é que uma pessoa se desvia da verdade, amados? Para analisar. Quando que uma pessoa se desvia da verdade? É quando ela não quer viver aquela verdade. Ela não quer estabelecer aquela verdade sobre a vida dela. Eu te pergunto, toda a verdade que vem sobre você, toda a palavra de fundamento que vem sobre você, você tem aceito e se permitido a viver essa verdade?
Porque se você não tem aceito, de fato, você está nessa rota. Então, tenha atenção quanto a isso. Não se desvie da verdade. Entenda que a palavra que vem sobre a sua vida enquanto fundamento é aquilo que você precisa estabelecer. E para muitos pode até parecer difícil. Por quê? Porque vem de uma cultura totalmente fora do fundamento. Mas eu te pergunto, é possível ou não é? Sim ou não? Você crê que é possível você ter os fundamentos da palavra do Senhor sobre a sua vida? Crê ou não? Porque se você crer, você vai permanecer firme e fiel, amados. Independente dessas situações que esses meninos levantam. Amém? E perverteram a fé de alguns. Olha só, e perverteram a fé de alguns. Incrível isso, né? Se você não está alicerçado de fato, amados, no fundamento, você vai entrar nessa rota. Então tenhamos cuidado, porque de fato, amados, há filhos meninos que também trabalham para corromper aquilo que o Senhor tem estabelecido, porque não querem viver essa verdade. Mas estão lá, segunda, terça, quarta e quinta, estão fazendo o que tem que fazer e tudo, mas na hora de estabelecer a palavra sobre a sua vida, não querem. Entram em porfias, começam a questionar a palavra, começam a fofocar com o irmão, começam a entrar em contenda com situações, começam a criar situações dentro do corpo de Cristo. Não é você, amém? Eu estou vendo vocês me olhando assim, mas não é você, amém? Não é você. Por isso que é importante, amado, sempre você trazer um paralelo da palavra para a sua vida. Porque ainda que seja você, você está tendo um nível de consciência diante da palavra do Senhor. E essa é a hora de você estabelecer algo novo sobre a sua vida. Verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Fica o quê? Firme, independente, amados. Independente que se levante meninos para corromper o fundamento. O fundamento sempre vai permanecer firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Você profere o nome de Cristo, amados? Você diz a quem você serve? Aonde você está? Ou você tem vergonha? Ou ainda você está tendo atitude de covarde de não estabelecer isso sobre a sua vida? Deus te coloca em um trabalho específico. Na hora de você manifestar o fundamento, manifestar a Cristo, você tem se corrompido? Vimos há pouco aqui o exemplo do irmão João falando justamente de uma questão de contrato. E o cara querendo que houvesse corrupção, ele disse o quê? Não. Você está entendendo? Então tudo isso precisamos estabelecer sobre a nossa vida, onde quer que o Senhor nos coloque, amados. Estabelecer o fundamento sobre nós. E diante disso nós vamos apartar o quê? A iniquidade. Sabe aquela situação, aquele teu pecado que você quer se livrar e não tem se livrado? Essa é a rota. Qual é a rota para você se livrar? Manifeste Cristo. Manifeste Cristo. Você que tem aquele conceito que diz bem assim, mas eu quero mudar, mas eu não consigo. Mas eu tento, mas eu não consigo. Qual é a rota, amados? Manifeste Cristo. Por isso que é importante você sempre estar debaixo da direção da paternidade espiritual, porque ela vai te direcionar a isso, a entrar nessa rota de manifestar o Cristo. Porque muitas das vezes você está tão cauterizado que você não consegue enxergar aquilo que você precisa ser e estabelecer. E quando a palavra vem da paternidade para estabelecer, para te colocar nessa rota, nesse caminho, nessa verdade, nessa vida, não seja um menino que fica ali distorcendo o fundamento. Ainda fica corrompendo outros, não seja. Mas se permita. Se permita, porque se você manifesta Cristo, você vai apartar a iniquidade da tua vida. E aquele pecado que te mantinha escravo, você não vai estar mais debaixo desse jugo. Amém? Estabeleça. E aqui nós vemos, de fato, Paulo direcionando diante de tudo isso. 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para o quê? E outros para... Olha só. Vou ler novamente. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro ou de prata. Ou seja, tem dois tipos, certo? Mas também há de pau e de barro. E ele faz a distinção disso. Uns são para a honra e outros são para o quê? Desonra. E eu te pergunto, amados, no meio
do corpo de Cristo está buscando a palavra do Senhor, o nível de restauração, o nível de fundamento, haverá vasos de honra e de desonra também, sim ou não? Sim ou não? Eu te pergunto, qual vaso você quer ser? Qual vaso? Abra sua boca para declarar. Qual vaso? E para estabelecer um vaso de honra, amado, você não tem que buscar o fundamento que é Cristo Jesus? Mas cuidado. Dentro da casa também tem qual vaso? Qual vaso? Vaso de desonra. Tenha cuidado, porque também há vasos de desonra. Mas você, diante daquilo que estabelecendo, como eu falei há pouco, seja você um testemunho de vida para esses vasos de desonra. Que eles se quebrem por si só. Porque chegará também um tempo deles. Amém? Mas seja você firme e fiel. Amado, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu gosto de perguntar que é para você pensar e se autoexaminar. Você, quando decidiu buscar a vida com o Senhor, eu te pergunto, quantas palavras você recebeu, permanece firme e fiel, meu amado? E quantas palavras você recebeu? Rapaz, eu te conheço, não vai durar um mês, não vai durar 2 meses. Isso não é para ti não. Rapaz, agora tu é careta, agora tu é crente, agora tu é isso e aquilo. Te pergunto, qual foi a maior palavra que você recebeu? Não foi aquela que te deixar lá para trás? Sim ou não? Agora, quando você decide permanecer debaixo da palavra, da paternidade, daquilo que traz fundamento para você, essas pessoas que um dia falaram que você não ia conseguir, como que eles estão olhando para você hoje? Você está vendo como estabelecer ser um vaso de honra é muito importante? Ainda que em nossa volta possa haver vasos de desonra, que é esses exemplos que eu estou dando, permaneça, amados, seja um vaso de honra. Um vaso de honra, amado, ele se destaca. Um vaso de honra, ele é um exemplo. Um vaso de honra, ele está ali para estabelecer grandes coisas. E você é essa pessoa. Amém? Só o fato de você estar buscando a palavra do Senhor, só o fato de você estar ouvindo essa mensagem, só o fato de você estar buscando compreender algo da parte de Deus, esse é o caminho e a rota, amados, de estabelecer o Cristo sobre a sua vida. E sempre pense, amados, no momento que vier uma cilada, no momento que você ouvir esse tipo de porfias em sua volta, de pessoas querendo contorcer a palavra de Deus, entenda, você não é um vaso de desonra, você é um vaso de honra. Amém? Estabeleça isso sobre a sua vida. E ele continua, 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. Se alguém fizer o quê? Se purificar. Porque um dia nós éramos um vaso de desonra, sim ou não? Mas a partir do momento que nós permitimos a ter o fundamento e estabelecer sobre a nossa vida, nós nos permitimos o quê? Nos purificar destas coisas. Será vaso para honra, santificado e idônea para uso do... É para uso de quem? É para teu próprio uso, da tua maneira? É para uso de quem? Então, por que que muitas das vezes você recebe a direção e na hora de manifestar você quer fazer do seu jeito? Você quer estabelecer da tua maneira? Aí entra, lembra da fé que a gente falou ainda há pouco, fé fingida? Quer estabelecer na frente dos outros enquanto vista, mas por trás quer estabelecer o quê? Um vaso de desonra? Seja fiel, amados. Eu te pergunto, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sim ou não? Você acha que Ele não está te vendo em todos os momentos? Você acha que Ele não sabe o que você faz, o que você pensa? Aquilo que anseia o teu coração, aquilo que sonda a tua mente? Então seja sincero com Ele, amado. Encare. Se você ainda está debaixo de um jugo, encare esse jugo, busque a direção enquanto a paternidade de Deus traz sobre a nossa vida, estabeleça sobre a sua vida para sair desse nível de iniquidade. Amém? E ele continua, 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Vou te perguntar, o filho menino, ele foge das paixões da mocidade? Foge? Ah, Senhor, eu sei que a palavra é essa, mas é tão legal isso aqui. Sempre foi assim, por que eu vou mudar agora? E fica aliançado com as paixões da mocidade. Aquilo que conheceu enquanto não era fundamento. E quando conhece o fundamento do Cristo Jesus, da palavra, fica negociando. Fica querendo estabelecer da sua maneira, fica querendo
viver essas paixões da mocidade. O que a palavra diz? Que é para fazer o quê? Olha como inicia. O que é para fazer? Foge. Eu te pergunto, você foge das paixões da mocidade? Ou você foge do fundamento que é Cristo Jesus? De alguma coisa você foge. Ou você foge da verdade, ou você foge das paixões da mocidade. Alguma coisa você foge. E agora, encara a tua realidade. Que nem eu falei, não seja covarde, encare a tua realidade agora. De que você tem fugido? Porque, amados, muitos são chamados, sim ou não? E muitos fogem da palavra. Muitos. Você já convidou, você já chamou muitas pessoas, sim ou não? Essas pessoas não fogem? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, enquanto manifestação de vaso de honra, essas pessoas não vão olhar para você e vão se espelhar e vão buscar o Deus que você serve? Pelo quê? Pelo bom testemunho. Agora, se você é um filho menino que fica ali com porfias, contorcendo a palavra, amados, esquece. Você é mais um que eles, não adianta falar deles. Você é mais um igual a eles. Você entende? Então, precisamos fugir disso. Fugir das paixões da mocidade. Porque as paixões da mocidade, você sabe o resultado que deu, sim ou não? Se você olhar para a sua vida, daquilo que era no passado, porque em Cristo Jesus você já tem uma vida renovada e restaurada, mas olhar para aquilo que você viveu enquanto paixões da mocidade, você vai saber qual é o resultado. E voltar para aquilo é que nem a palavra diz, né? É voltar para o vômito. Olha só. Continuando. Então foge, amados. Foge. Foge também das paixões da mocidade. E segue o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz. Você segue isso? Segue a justiça? Você é justo? Você segue a fé? Estabelece de fato a fé que não é uma fé fingida? Você segue o amor, a paz? E olha só que interessante que ele diz. E a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, com aqueles que estão buscando os fundamentos assim como você, não com aqueles que corrompem um fundamento. Você entende? Não com aqueles que estão ali para distorcer a palavra, para trazer situações, para trazer contenda diante daquilo que é estabelecido. E aquele que corrompe, amado, é aquele que não quer viver a palavra. E de fato, em algum momento você pode se deparar com isso se já não se deparou. Vou dar um exemplo claro. Você já se deparou com alguém que questionou, conjutou ou falou mal da paternidade espiritual? Cuidado. Você já se deparou com alguém que, da mesma maneira, quis corromper a palavra que estava sendo ministrada, querendo conduzir da sua maneira? Cuidado. Porque esses tipos de filhos, amados, de fato, ainda que eles se colocaram numa posição de ouvir uma paternidade espiritual, mas elas não estão aliançadas firmemente porque não querem estabelecer a verdade. Cuidado. E não seja você esse filho menino, mas seja você aquele que segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz o quê? Contendas. Olha só. O que você precisa fazer, amado? Diga, rejeitar. Rejeitar o quê? As questões loucas. O que é uma questão louca? É aquilo que está vindo sobre o teu, querendo corromper o fundamento. É uma questão louca. E o filho menino que, de fato, não está aliançado com isso, ele vai trazer esse tipo de situações. Questões loucas. Já pensou? Você escuta a direção da palavra do Senhor através da paternidade de Deus sobre a tua vida, aí vem alguém, um filho menino ali, e vai querer corromper aquela palavra? Isso é uma questão louca, sim ou não? Isso é uma questão louca, amado. Então você precisa rejeitar essas questões loucas. E sem instrução ainda, porque aquilo que a pessoa vai trazer é conforme o conceito dela. Não é conforme a palavra. Entende? Sabendo que produz o quê? Contendas. Então, amados, se eu, por algum momento, dentro do corpo, aquilo que você está rodeado, está havendo contendas, entenda, essa foi a rota que aconteceu. Houve situações no meio do corpo, e por falta do quê? De você não se posicionar e rejeitar essas questões loucas, você se tornou o meio daquilo.
Então não entre nesse meio. Não entre. 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser o quê? Ser o quê? Manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E você, amado, diante dessas situações, você precisa manifestar o quê? Que ele diz no 24. Não convém contender, mas sim ser o quê? Manso. Você é manso diante de uma situação dessa? Vem as situações, vem a contenda, vem tudo aquele meio lá que os filhos meninos querem corromper a palavra. E você precisa ser o quê? Ser manso diante de tudo isso, para com todos. E aptos para ensinar. Lembra que eu falei de um bom testemunho? Você ser um bom testemunho para tudo isso? E precisamos seguir cada vez mais diante da palavra do Senhor, aquilo que Ele estabelece sobre a nossa vida, amados. Então precisamos ter uma posição de filhos de honra, ainda que hajam filhos de desonra em nossa volta. Estabeleça ser um filho de honra. Você é esse filho? Sim ou não? De estabelecer ser filho de honra? Então permaneça na palavra. Permaneça fiel diante de tudo aquilo. Não deixar de ser um filho menino para ter um nível de restauração sobre a nossa vida. Capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só, para você entender quais são esses tipos de filhos meninos que podem estar no meio querendo corromper e te tirar do fundamento. Ele diz assim, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu vou ler, porque são vários pontos na qual leva o filho menino a corromper os fundamentos. Diz assim, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos. Ó, se autoexamina. Você sabe se examinar? Cada palavra que for lida aqui, você pergunta para você mesmo se você é assim. E se você é assim, entenda. É sair dessa rota para estabelecer aquilo que é fundamento sobre a sua vida. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Não é que tem filhos assim não, né? Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de quê? De quê? De piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu falo, amado, um filho menino tem todas essas características. Cuidado. Por isso que eu falei, se examine. Porque se você ainda está dentro de uma estrutura dessa, trabalhe para sair disso. Trabalhe para estabelecer de fato a restauração sobre a sua vida. Por quê? Olha como diz o verso 5, diz assim, ó, tendo a aparência de piedade. Olha que interessante. Todas essas características é pesado ou não? Mas como é a aparência dessa pessoa? De piedoso. Não, irmão. Não, irmão. Não, irmão. Mas lá atrás está sendo que vamos fazer, vai falar mal do outro, fica entrando em contendas, fica entrando em desordem. Olha só, tantas características, mas olha como ele é. Tem uma aparência o quê? Piedoso. Então, cuidado. Por isso que é importante você conhecer o caráter de cada um. E como que você conhece o caráter? Caminhe próximo, caminhe perto, veja quem é a pessoa. Você entende? Porque você, amados, de fato, você colocar a direção da paternidade de Deus em relação a uma pessoa dessa, você não deveria nem cogitar, nem pensar. Porque, de fato, a palavra que vem diante da paternidade de Deus, você entende? E você querer colocar na balança por aquela pessoa que tem todas essas características que está corrompendo, está querendo corromper os fundamentos, não você deveria nem cogitar isso. Mas entenda, ele tem uma aparência piedosa. Ela vem com uma aparência para trazer o engano de fato.
Mas por essas características você vai saber quem é de fato um filho menino que vem para corromper os fundamentos. Por essas características você vai saber. Por isso que eu falo, se analise, amados. Porque se dá a você isso, você precisa sair dessa rota. Amém? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta-te. O que é para você fazer, amados? É para fazer o quê? É para você ficar ali no grupinho, conversando, dialogando? É para você ficar dizendo assim, é mesmo, né, irmão? É mesmo. Eu nunca tinha percebido isso, não é mesmo, né? É para você fazer isso? É para você fazer o quê, amados? Diga, afasta-se. Verso 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Olha só. Porque deste número se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres o quê? Nécias, carregadas de pecados, levada de várias concupiscências. Então, olha só, uma pessoa que tem uma aparência de piedade, ele vai levar muitos ao quê? Ao nível de pecado, amados. Leva. E por uma mulher ser nécia, aí, rapaz, aí que ela vai se entregar de fato às várias concupiscências. Imagina. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha um outro ponto. Talvez você não tenha buscado se encarar com aquelas características. Mas pare para analisar. Você tem recebido a direção da paternidade de Deus sobre a sua vida. Mas você sempre parou e pensou assim, cara, eu não entendo isso. Eu não consigo entender, eu não consigo chegar ao conhecimento dessa verdade. Você pode estar ainda aliançado com uma dessas características. Por isso que você não chega nesse nível de conhecimento da direção de estabelecer a palavra da paternidade sobre a sua vida. Então se examine, amados, examine. Grife esses versículos aí, do início do capítulo 3, até o verso 5. Se examine diante disso, se examine, porque quando você fizer isso e se deparar com alguma situação, você vai entender que você vai romper. Porque a partir do momento que você se desfaz dessas características para estabelecer o que é novo, você vai começar a ter um nível de conhecimento da verdade. Você vai começar a entrar em outro nível, um nível de restauração genuína sobre a sua vida. Amém? 8. E como chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. E olha só, ele faz uma comparação, né? Assim também estes resistem o quê? À verdade. Então você vê que um filho menino, de fato, ele resiste à verdade. E no teu coração você tem resistido à verdade? No teu coração você tem resistido àquilo que vem enquanto direção da paternidade sobre a sua vida? Há um nível de resistência porque você quer viver nas paixões da tua mocidade? Porque aqui ele compara, né? Assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobados quanto à fé. Eles corrompem o seu próprio entendimento. Prefere ficar com os entendimentos antigos do que estabelecer aquilo que é novo. 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ou seja, não irão, porém, avante. Esses que são meninos que corrompem a palavra, eles não irão o quê? Avantes. Porque cadê? Verso 9. Não irão avante, porque a todos serão o quê? Manifestos. Todos verão aquelas características daqueles que manifestam ser filhos meninos, que corrompem o fundamento. Todos verão. Por isso que eu falo, a partir do momento que você busca conhecimento de estabelecer e ser arrancado desses níveis, dessas características de filho menino, facilmente você vai saber quando alguém, diante dessas características, vier sobre você para querer te corromper. Sabe por quê? Porque um dia era você dentro daquelas características. E é interessante, amados. Você que foi uma pessoa corrupta e você teve a restauração na tua vida, quando chegar uma pessoa corrupta, por aquilo que ele fala, pelo gesto, você já não vai identificar? Sim ou não? Você que mentia, alguém chega para você e mente, você não vai perceber, sim ou não?
E diante de tudo isso, você precisa se apartar desse tipo de pessoas. Porque vai chegar um momento que todos serão manifestos, vão ver qual a característica daquela pessoa. E aquela própria pessoa vai colher aquilo que ela fez, de querer ser um instrumento de destruição do fundamento da palavra do reino. E ele diz aqui no 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de intenção, fé, unidade, amor, paciência. Então, olha só, é o que precisamos estabelecer enquanto filhos maduros, trabalhando para chegar à maturidade. Ou seja, assim como Timóteo, no qual Paulo tem falado sobre ele, porém tu tens seguido a minha doutrina, sigamos, modo de viver, intenção, fé, longanimidade e paciência. Amém, amados? Então aqui Paulo mostra justamente o que? Pessoas. Ele traz Timóteo como um grande exemplo daquele que estabelece uma fé genuína e também transcorre como muitos também se levantam para corromper o fundamento da palavra do Senhor. Isso nós precisamos sempre comparar com a nossa vida para sairmos desse nível de cativeiro. E cuidado com aqueles que têm essas características que estão em sua volta. Para que você também não seja arrancado daquilo que Deus tem estabelecido enquanto fundamento sobre a sua vida. Abra sua Bíblia em Mateus 7, 21. E olha que interessante. Lembra que a gente viu que eles têm uma aparência de piedade e tudo mais, mas pelas suas características todos vão conhecer. Então, tenhamos cuidados para não entrarmos nessa rota, amados, de sermos filhos meninos, mas sim estabelecer de fato aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Porque senão, chegará um tempo que diz aqui, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o filho menino é isso, amado, que pratica a iniquidade. Ainda que houve profecia, ainda que houve cura, ainda que houve manifestações desses níveis. Mas o Senhor vai chegar no momento e vai dizer, aparta-te de mim. Então, não sejamos esses filhos meninos, amados, mas permanecemos firmes e fiéis na palavra do Senhor. Amém? Você é o quê? É um filho como um vaso de honra? Então estabeleça, porque muitos vão estar lhe vendo como grande testemunho. E aqueles que estão em tua volta que tentam corromper, se posicione, aparta-te disso, para estabelecer de fato o fundamento da parte do Senhor. Amém? E você que nos assiste, curta, comente, compartilhe, acrescente sobre a vida do próximo também aquilo que você tem recebido da parte de Deus. E permaneça diante da escola de fundamentos todos os domingos. Paz e justiça do reino.